Como saber quando não é Deus falando? Esse talvez seja um dos lados mais perigosos do discernimento espiritual, porque alguém pode sentir algo muito forte, alguém pode sonhar recebendo, pode receber um conselho, pode ver uma coincidência e concluir automaticamente, foi Deus quem falou comigo. Mas a Bíblia não manda acreditar em toda impressão espiritual, irmão. Ela manda examinar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 sinais de alerta antes de você colocar a frase "Deus me disse" em qualquer coisa. E uma história bem antiga mostra exatamente o perigo de não fazer essa checagem. O livro de 1 Reis, capítulo de número 13, conta sobre um homem de Deus. Um homem de Deus que veio de Judá até Betel com uma instrução muito clara do Senhor: profetizar contra o altar da idolatria que estava ali e depois voltar direto para casa, sem comer pão, sem beber água, sem nem seguir pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Ele obedeceu à risca, mesmo quando o próprio rei o convidou para comer na sua casa. Mas no caminho de volta, um profeta idoso da região o alcançou e disse: "Olha, também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água." E o texto, entre parênteses, acrescenta uma frase que muda tudo, irmão. Porém, mentiu-lhe. O homem de Deus acredita nessa suposta nova revelação, volta, come, bebe, e o resultado é trágico, irmão, porque ele acaba morrendo no caminho de volta como consequência de ter abandonado a instrução original por causa de uma palavra que soava espiritual, mas era falsa. Esse é o primeiro sinal, irmão, e é o mais simples de todos. Se contradiz claramente aquilo que Deus ele já revelou, você não pode atribuir a Deus. O homem de Deus, ele já tinha uma palavra clara, direta, específica. A nova mensagem, ela contradiz exatamente aquilo que ele havia recebido. Deus não precisa contradizer aquilo que ele mesmo já revelou para conseguir se dirigir. E vale um cuidado aqui extra. Não é procurar um versículo isolado que pareça justificar o que você quer fazer. É respeitar o ensino bíblico dentro do contexto inteiro. É disso que se trata. Mas repare que o profeta idoso, ele não chegou gritando, nem parecendo algo maligno. Ele chegou com uma afirmação calma, até religiosa: eu também sou profeta. É por isso que existe um sinal, um segundo sinal muito claro, mas é difícil de perceber. Intensidade emocional não é prova da origem divina. O apóstolo João escreve alertando cristãos acerca de falsos ensinos, e ele diz assim: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Repare na urgência dessa frase, irmão. Já muitos falsos profetas. Você pode chorar, você pode sentir um arrepio, você pode sentir uma paz enorme, você pode sentir urgência, você pode ter uma impressão intensa. Isso prova que você sentiu alguma coisa, mas não prova sozinho de onde essa coisa veio. A intensidade de uma experiência não determina de forma alguma a verdade da experiência. Isso não nega que o Espírito Santo realmente haja. É exatamente por isso que a experiência espiritual real, ela precisa de discernimento e não apesar dela, entende? Existe um terceiro sinal, talvez o mais desconfortável de admitir. Tiago, quando ele escreve sobre a diferença entre dois tipos de sabedoria, ele diz que existe a sabedoria que vem do alto, ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E repare nos frutos descritos ali, irmão, os mesmos que aparecem na outra carta, quando Paulo ele escreve sobre os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão. Se toda suposta direção de Deus sempre protege o seu orgulho, sempre confirma exatamente aquilo que você já desejava, se nunca te corrige, sempre coloca a culpa nos outros, há algo de errado, irmão. Se a voz que você chama de Deus nunca te corrige e sempre confirma aquilo que você já queria, talvez você já esteja ouvindo mais a si mesmo do que a Deus. Mas cuidado, ao lado oposto também, porque nem toda direção difícil é automaticamente divina só por ser difícil. Não, o filtro continua sendo a palavra de Deus e o caráter de Deus, e não a dificuldade em si, irmão. O quarto sinal, talvez o mais prático de todos, uma direção verdadeira não precisa ter medo de ser examinada. Paulo escreve de forma muito direta: examinai tudo, retende o bem. Quando alguém diz: olha, não questione, Deus falou e acabou, cuidado, irmão, porque Paulo literalmente manda examinar.
Você pode orar, conferir a escritura, esperar quando não existe uma urgência real, procurar um conselho maduro, avaliar consequências. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a palavra de Deus diz a segurança. Discernimento não é desrespeitar uma direção espiritual, irmão, é exatamente o que a Bíblia manda fazer com ela. E isso não significa exigir 3 sinais sobrenaturais para cada decisão pequena, não. Significa não chamar impulsivamente de voz de Deus aquilo que ainda não foi examinado. Olha, eu não sei se o Espírito Santo está falando ao teu coração aqui, mas talvez essa mensagem esteja te dando um discernimento, te ajudando, talvez, a pensar com mais cuidado sobre isso. E se isso for uma verdade, deixa um like, curta esse vídeo, se inscreva, porque quando você faz isso, você ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam de uma direção nesse exato momento. Então, antes de dizer, Deus falou comigo, irmão, pergunte, isso contradiz a palavra de Deus? Eu estou tratando uma emoção intensa como prova? Essa direção sempre favorece exatamente aquilo que eu já desejava? São perguntas que você precisa se fazer. Será que eu permiti que ela fosse examinada biblicamente? Talvez uma das formas mais sérias de honrar a voz de Deus seja parar de atribuir a ele coisas que Deus nunca disse. Agora você sabe, alguns sinais de que uma direção provavelmente não deve ser atribuída a Deus, mas falta o outro lado. Como reconhecer biblicamente quando realmente pode ser Deus conduzindo você? No vídeo que aparece aqui em algum dos lados, eu vou mostrar a você 4 critérios para fazer esse discernimento. Clique aqui e continue comigo em algum dos lados.